Salve, salve galerinha do meu canal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que vocês estão assistindo esse vídeo e nem sei de qual lugar, mas sejam todos bem-vindos, esse é o canal Assuntos da Enfermagem, tá? E hoje a gente vai falar aí das 4 etapas do exame físico de uma forma bem resumida, prática e fácil de aprender. Eu sou o Alisson Siqueira, sou novo aqui, estou iniciando meu canal e eu espero que vocês possam gostar do conteúdo e se inscrever e compartilhar, tá bom? Então vamos lá. A gente vai falar sobre as etapas do exame físico, que são 4: inspeção, palpação, ausculta e percussão, certo? Então, com o exame físico bem feito, bem elaborado, dentro de um contexto pela literatura, a gente consegue traçar um diagnóstico perfeito. A gente consegue traçar também é, um tratamento a partir desse pressuposto, e com isso a gente consegue traçar também uma conduta de melhora para esse paciente, tá bom? Então vamos lá. Na primeira etapa do exame físico, o que eu posso fazer? Eu posso estar fazendo a inspeção, que é a observação das partes da cor do corpo, que são analisadas: cor, tamanho, aspectos, espessura, forma e movimento, que está dividida em estática, que é como o paciente parado, e dinâmica, como o paciente fazendo movimentos. Nesse caso da inspeção, a gente consegue e tem que observar todos os aspectos do paciente. Em primeiro instante, é a primeira visão que a gente tem do paciente, certo? É como ele chega pra gente, se ele chega limpo, se ele chega sujo, se existe alguma escoriação pelo corpo, se ele está hidratado, se a higiene corporal dele está preservada. Então, isso tudo é um fator de expressão para a gente estar fazendo nas nossas anotações, certo? Daí então a gente consegue partir para a segunda parte do exame físico, que seria a palpação. Nessa palpação a gente utiliza o tato, exercendo pressão em estruturas externas para analisar texturas, mobilidade, nódulo, elasticidade e até observar a sensibilidade à dor. Nesse caso da palpação, realmente é o contato físico do profissional com o paciente, com o cliente, né? E com isso a gente consegue detectar alguns fatores caso haja anormalidade naquele paciente, naquela região que está sendo feita a palpação, certo? Normalmente essa palpação ela é feita mais na região abdominal, vamos dizer assim, certo? Em alguns quadrantes da nossa região abdominal, que mais na frente eu vou trazer um vídeo mais detalhado sobre esse exame físico. Mas um exemplo bem clássico dele seria a palpação nos seios, certo? Quando a mulher faz o toque, porque geralmente quem faz mais o toque nos seios são as mulheres, os homens ainda têm esse tabu para ser quebrado, tá? Mas um exemplo é esse, a palpação nos seios atrás de nódulos, vamos dizer. Mas para o próprio profissional, esse exame ele tem que ser mais detalhado, certo? A gente tem que observar realmente o paciente como um todo e a gente tem que levar em consideração a queixa principal do paciente. Ah, é uma dor na região lateral, no flanco esquerdo? Então vamos lá, eu faço uma inspeção geral, eu faço uma palpação em toda aquela região e onde eu achar que seja necessário, mas eu vou dar uma atenção maior para aquela região da queixa, certo? E na escuta, a gente tem aqui que é ouvir os sons produzidos pelo corpo com auxílio de instrumento em ambiente sem ruídos. Nesse caso da escuta, a gente pode ter a escuta pulmonar, a escuta cardíaca e a gente pode ter a escuta dos sons dos ruídos abdominais, certo? Dos ruídos intestinais. Nesse caso, essa escuta ela vai servir para a gente conseguir identificar se o paciente está com uma respiração boa, se o coração está corretamente, se está tudo certo com o coração, tá? A gente tem alguns sons de ruídos que são determinados, só que isso eu vou fazer em outro vídeo, que é um vídeo mais detalhado,
partindo desse pressuposto, com os flancos, para a gente fazer essa escuta, como fazer, o passo a passo, enfim. Vou trazer um vídeo mais detalhado sobre isso, certinho? E nesse caso da escuta, a gente traz para nossa realidade, trazendo para nossa realidade, a gente normalmente não tem muito isso, seja em unidade básica de saúde ou em hospitais públicos, eu não sei, em hospitais particulares porque eu não tenho esse convívio, mas de fato nos hospitais públicos, nas unidades básicas de saúde, a gente não tem muito essa questão do exame físico em si por completo, certinho? E aí a gente parte para a nossa última parte do exame físico, que seria a percussão, que é golpear suavemente o corpo com os dedos para analisar vibrações, sua intensidade, timbres e tons, o que foi relacionado com as ondas sonoras. Também existem algumas técnicas, certo? Então, de fato, a gente tem que entender que no exame físico, para tudo a gente tem uma técnica correta de fazer, certo? Seja ela a inspeção, a palpação, a escuta, a percussão, não importa. Para tudo a gente tem uma técnica correta de fazer e como fazer para nos orientar, segundo a literatura, certo? Num exemplo clássico da percussão no nosso cotidiano, que algumas pessoas fazem, seria, por exemplo, a mãe quer saber se o filho está com a barriga fofa, como a gente diz, não comeu nada, costuma bater, colocar os dois dedos e costuma bater, certo? Para saber como funciona, aliás, para saber como tá a barriga da criança, certinho? Então essa percussão ela vai servir para nos orientar, tá bom? Então essas etapas do exame físico, quando feitas realmente de uma forma certa, de uma forma correta, a gente consegue realizar muitas e muitas coisas e consegue adiantar muitas coisas relacionadas àquele diagnóstico, àquela patologia, aquela possível patologia do paciente, tá certo? Então, gente, esse foi o nosso pequeno resumo, nosso pequeno vídeo de hoje. Eu espero que vocês possam ter compreendido alguma coisa e caso ficou alguma dúvida, vocês podem deixar no comentário que eu vou estar respondendo todos vocês. Segue, curte, comenta, compartilha. De já, muito obrigado pela atenção. Um cheiro no coração de vocês e até a próxima.